Olá, saudações em nome de Jesus Cristo, eu sou o evangelista Israel e o meu objetivo é conectar você com a sabedoria divina. E no vídeo de hoje vamos lembrar de 5 fatos que irão acontecer no arrebatamento da igreja de Cristo. Mas antes, deixe o seu like, pois ajuda muito, e inscreva-se no canal, faça parte do canal de mensagens bíblicas. E claro, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre. Amém? Bom, dito isso, vamos ao texto bíblico de hoje? Veja comigo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, o qual o texto diz: porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com Ele para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Amigo e amiga, vemos então no texto que o primeiro fato é a voz de comando. Em algumas versões bíblicas diz alarido, e a definição é de um grande grito, como diz o texto, grande voz. A ordem será divina, a intenção é preparar o exército celestial, pois chegou o grande dia dos fiéis serem levados nas nuvens. O general dará o grito de comando, preparem-se para a batalha. Lá em Jeremias capítulo 4, versículo 19, está escrito exatamente assim: que dor, não posso suportar tanta dor. O meu coração está batendo forte, não posso ficar calado, pois ouvi a corneta e os gritos de guerra. Jeremias capítulo 4, versículo 19. Também em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, diz assim: no dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E recomendo que você faça confere lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Em segundo fato é que observei é a voz do arcanjo. A Bíblia relata um arcanjo chamado Miguel e ele é o único arcanjo citado nos textos sagrados. Haverá um conflito nas regiões celestiais, a guerra será até nos últimos dias contra os principados e potestades. Na carta de Paulo aos Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Efésios capítulo 6, versículo 12. Também lá em Daniel capítulo 12, versículo 1 diz assim: e o anjo continuou dizendo, nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades como nunca aconteceu, desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Daniel capítulo 12, versículo 1. Em Apocalipse diz assim: depois houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão que combateu junto com os seus anjos. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Mas o dragão foi vencido e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 8. Aleluia, glória a Deus. E o enorme dragão foi lançado fora do céu. E ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. E ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Este período vai haver tribulação na terra, após os fiéis serem levados nas nuvens junto do Salvador Jesus Cristo. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-lo dia e noite, foi jogado fora do céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Quero lembrar que o Salvador já esteve nesse solo. E no vídeo de hoje estamos observando sua segunda vinda triunfal e que todo olho verá. O terceiro fato é o som da trombeta. Nos textos sagrados, observe que a trombeta é um instrumento de alerta, serve de aviso, serve de atenção. Vamos à peleja? Vamos guerrear? Apronte-se!
haverá batalha, longas batalhas. Lembro quando trabalhei no exército de engenharia e construção da cidade onde eu nasci, bem cedo. O militar responsável para colocar a tropa em ordem, ele ia para uma espécie de pedestal e tocava a trombeta. No caso da trombeta celestial, o toque vai ser para ajuntar o povo de Deus e os valentes de guerra. Lá em Êxodo capítulo 19, versículo 16, está escrito assim: na manhã do terceiro dia houve trovoada e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte e ouviu-se um som muito forte de trombeta, e todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Êxodo capítulo 19, versículo 16. A descida do Altíssimo sobre o Monte Sinai foi um alerta com um forte toque da trombeta, a ponto dos soldados ficarem com medo. Eu amo isso, pois a vinda do Filho do Senhor, Jesus Cristo, também será precedida com um forte toque da trombeta, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30 e versículo 31. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, versículo 30. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Mateus capítulo 24, versículo 31. O profeta messiânico Isaías disse assim: naquele dia um grande trombeta será tocado e os israelitas que estavam perdidos na Síria e os que tinham sido levados como prisioneiro para o Egito voltarão para a sua terra e adorarão a Deus, o Senhor, no monte sagrado de Jerusalém. Isaías capítulo 27, versículo 13. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ele diz que a segunda vinda do Filho do Homem será num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ele tocará os mortos, serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. O quarto fato será a ressurreição dos mortos. Os que dormem em Jesus Cristo. Nesse processo haverá etapas. Primeiro, os que dormem em Jesus Cristo ressuscitarão e serão transformados. Um corpo glorioso, exatamente como o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53, no qual li anteriormente. Veja que nós, nos versículos anteriores de primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 42 e 44, ele diz assim: pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado será imortal. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. Quando ele é sepultado é feio, é fraco, mas quando for ressuscitado será bonito e forte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 43. E no versículo 44, quando é sepultado é um corpo material, mas quando for ressuscitado será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Nos versículos 20 até o versículo 23, no mesmo capítulo, o apóstolo Paulo explica que Jesus Cristo ressuscitou então primeiro dos mortos. Veja, a tumba está vazia. Nosso Deus é glorioso. Escute o que diz nas explicações do apóstolo Paulo. Ele fala: mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. Isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Porque assim como por meio de um homem vejo a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Assim como estaremos unidos com Adão, todos morrem, assim também por estar unidos com Cristo, todos ressuscitarão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo quando ele vier. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Veja, quando ele vier, veja, ele foi o primeiro. Em quinto fato, o quinto fato é a transformação dos vivos em Jesus Cristo. Na primeira carta que o apóstolo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, está escrito assim: escute bem esse segredo, nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. As perguntas mais recentes são como: pode isso? Como seremos transformados? Eu lhe mostro no texto. Na carta aos irmãos de Colosso,
o apóstolo escreve exatamente assim: Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Se Cristo é a verdadeira vida em vocês, então vocês estarão aptos para tomar parte da santa glória de Deus Pai. Também na carta aos Filipenses capítulo 3, versículo 21, escrito está: Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 21. E os discípulos de Jesus viram, antes dele ir ao céu andando num corpo glorioso de um lado para o outro. Ele diz assim no Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 17 e 18. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Mateus 28, versículo 17. Então Jesus chegou perto dele e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. A Jesus Cristo a glória eternamente pertence. Há um convite para quem deseja fazer parte dessa glória de paz, de justiça eterna. Meu amigo e amiga, o arrebatamento da Igreja de Cristo é o evento mais esperado pelos fiéis, pelos cristãos. Vamos manter aquecido nossa fé e santa comunhão com aquele que vai virar, de ponta cabeça todas as leis da física e da medicina. Bem, assim das leis da ciência, medicina, física, então as leis espirituais de Deus, invisível que será visível a todo olho. Assim que a trombeta se tocar, pois ele criou todo o universo. Fique conectado aqui no canal, pois temos inúmeras mensagens bíblicas e esclarecedoras como esta do vídeo de hoje. Amados, eu compartilhei 5 fatos que irão acontecer assim que a trombeta se tocar e os fiéis serão levados nas nuvens. Quero reforçar, continue firmes, não deixe os poderes das trevas abalar vossa fé. Se sua fé está cambaleando, corre agora para Cristo. Deus abençoe toda a sua família, tua casa, e nos veremos aqui em um próximo momento, num próximo vídeo. Até mais.